Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre as características fisiológicas do sistema endócrino. Esse sistema endócrino, como nós discutimos já rapidamente no início do curso, é um sistema complementar ao sistema nervoso na coordenação do nosso organismo. Então nós vamos discutir todas as formas de coordenação que o sistema endócrino executa no organismo do animal. Inicialmente, nós vamos discutir os tipos e funções de secreções. Okay? Nós temos dois tipos básicos, que é a autócrina e a parácrina. A secreção autócrina, como o próprio nome diz, de auto, dela mesma, a célula secreta um hormônio, um produto, onde esse produto, na circulação, acaba alcançando seus receptores na própria célula. Então foi liberado aqui e essa secreção encontrou o seu receptor na própria célula. A secreção parácrina, o receptor vai estar numa célula adjacente, numa célula próxima. Então esses são os tipos básicos de secreções. Mas nós vamos discutir mais profundamente um outro tipo de secreção, que é a endócrina, com a subdivisão que é a neuroendócrina. Então a diferença da endócrina para a neuroendócrina é que a endócrina é qualquer célula componente do sistema endócrino. A neuroendócrina é um tipo particular de célula que estará relacionado diretamente ao sistema nervoso. E temos também um outro tipo, que é a exócrina, um tipo diferente, onde a secreção vai se encaminhar por uma cavidade do organismo. Tá? Por exemplo, as células sudoríparas, as células que produzem a saliva, etc. Tá, okay? Nós vamos focar basicamente nas células endócrinas e também algumas neuroendócrinas. Só para representar aqui para vocês, então a secreção endócrina deve se encaminhar necessariamente para um vaso sanguíneo. Se essa condição não for atendida, nós não vamos poder chamar aquela glândula de glândula endócrina. Tá? Temos também, então, as secreções exócrinas, onde essa produção dessa secreção, dessa substância, será encaminhada para ou a superfície corporal ou para uma glândula, né, de uma cavidade, como a sudorípara ou a salivar. Vamos discutir também, pessoal, os mecanismos secretores. Então, a secreção de um hormônio ocorre geralmente, normalmente, em resposta à estimulação de uma célula que nós chamamos de célula secretora produtora. Então, uma célula ela pode produzir um determinado hormônio e acumular essa substância dentro da própria célula e não liberar, não secretar. Essa secreção deverá ser comandada por uma outra substância. Nós vamos depois ver mais à frente. O estímulo pode ser, como eu disse, um hormônio ou mesmo um neurotransmissor. Nós vamos ver uma íntima relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, na forma da neurotransmissão. E esse estímulo também pode originar-se de um evento não hormonal, nem nervoso. Por exemplo, o aumento da osmolaridade. Por exemplo, um animal que está há algum tempo sem beber água. Essa condição vamos também discutir mais à frente. Quais são os tipos químicos, tá, e as suas funções gerais dos hormônios? Então, grosseiramente, né, de maneira bem rápida, nós vamos discutir os hormônios sobre 4 formas: aminas, prostaglandinas, esteroides e peptídeos proteínas. As aminas são moléculas pequenas, derivadas de aminoácidos, e um exemplo é a adrenalina. A prostaglandina, o próprio nome, né, já classifica como uma categoria especial de hormônios, são hidróxidos de ácido graxo insaturados cíclicos. Esteroides são principalmente, né, aqueles derivados do colesterol, e os peptídeos são os maiores e os mais complexos hormônios. Maiores no sentido da cadeia de aminoácidos que o compõem. Então, os hormônios, pessoal, aqui um detalhe importante para vocês, tá? Sinalizam mais lentamente se forem comparados ao sistema nervoso. Então, o sistema nervoso sempre será mais rápido do que o sistema endócrino, mas isso não caracteriza que um é mais importante, o outro é menos importante. Simplesmente são as velocidades de reação. Vocês viram no início do curso, né, no primeiro sistema, que a unidade de tempo do sistema nervoso, dos neurônios, é o milissegundo. Então, o segundo dividido em 1000 partes é a unidade de tempo do sistema nervoso. Portanto, ele é muito rápido. O sistema endócrino ele é um pouco mais lento. Tá? Ele leva, normalmente, alguns segundos para desencadear as suas reações.
Mais perto do sistema nervoso, que é milissegundo, no mínimo a diferença de velocidade será de 1000 vezes. Ok? Então, sendo mais adequados os controles hormonais a funções reguladoras que necessitam de períodos, por exemplo, de minutos a dias. O que vai incluir, por exemplo, osmolaridade do sangue, controle do açúcar no sangue, o controle das regulações de taxas metabólicas, por exemplo, crescimento, produção de leite, atividade sexual, modificação do comportamento. Então, todos esses tipos de controle são mais específicos, mais peculiares ao sistema endócrino. Ok? Aqui, pessoal, vocês vão ver o mecanismo típico de regulação da secreção dos hormônios, que nós chamamos de feedback negativo, mecanismos de alça, curta ou longa, mecanismos de alça aberta ou fechada. Então, essas 4 representações aqui, são tecidos glandulares que eu utilizei para representar para vocês, vão simplificar, tá, de uma maneira bem rápida, sem nome de hormônio. Aqui são só mecanismos de controle, para você entender basicamente. Depois, mais à frente, nos próximos slides, nós vamos ver um por um, tá, das grandes glândulas mais importantes do nosso organismo, que nós vamos estudar aí, no animal. Então, vamos lá. Eu tenho a glândula A, que libera, que secreta, então, o hormônio A, que vai alcançar a glândula B, controlando a atividade da glândula B. Ok? Essa secreção vai estimular a glândula B. Por sua vez, a glândula B vai liberar um produto, que é o hormônio próprio dela. Ok? Esse hormônio que saiu da glândula B vai alcançar os receptores agora na glândula A, executando um mecanismo de feedback negativo. Então vamos representar aqui o controle do mecanismo de feedback negativo. Esse mecanismo, pessoal, ele é muito importante e vai estar presente durante todo o curso de endocrinologia. Vocês precisam entender essa forma de controle. Okay? Então o primeiro estimula o segundo volta, além dele executar as suas funções no organismo do animal, por exemplo, seja lá qual for a ação dele, ele volta na glândula original e inibe a glândula A. Dessa forma, a glândula A diminui a sua secreção do hormônio A, diminui a sua estimulação sobre o B. O B, tendo a sua inibição, né, vai diminuir a secreção do seu produto, diminuindo também, por sua vez, a inibição sobre a glândula A. Continuando a sua ação aqui, a glândula B vai liberar também, por sua vez, o hormônio B, que agora eu vou representar atuando sobre uma outra glândula, glândula C. Pessoal, se vocês quiserem nomes aqui, só para antecipar, né, a curiosidade de vocês, a glândula A, por exemplo, poderia ser o hipotálamo. A glândula B, por exemplo, a hipófise. A glândula C, o testículo, o ovário, a adrenal, a tireoide, por exemplo. Ok? Então a glândula B, sendo, por exemplo, a hipófise, liberará um hormônio que vai estimular a glândula C, que também, por sua vez, vai liberar o seu hormônio, o hormônio C, fazendo o controle negativo também sobre a glândula A. Na verdade, também sobre a glândula B, tá? Mas aí ficaria muita seta sobreposta aí, eu simplifiquei. Então, esse daí, pessoal, é um mecanismo de alça fechada. Por que fechada? Tanto entre a glândula A e a glândula B, ou entre a glândula A, B e C, você vê que há um circuito fechado aí. Tá, ok? Seja estimulando, seja inibindo, há um circuito fechado. Então, nós vamos chamar o primeiro ali, que é o menorzinho, de alça curta. É uma alça fechada e curta. Okay? Quando eu envolvo a A, B e C, o mecanismo já fica mais extenso. Então, eu chamo de alça longa. Okay? Mas tanto curta como longa, foi sempre um mecanismo de alça fechada por conta desse circuito fechado. Nós vamos ter também agora aqui, pessoal, um outro tipo de mecanismo um pouquinho diferente. Então eu incluí a glândula D com uma cor diferente aí para vocês, justamente por isso, para representar essa diferença do mecanismo que está à sua direita aí, com a glândula A, B e C. Tá? A glândula D vai também receber uma estimulação da glândula A, porém, a glândula D não libera um produto que alcance a glândula A, provocando essa inibição, esse mecanismo aí de feedback negativo, como o clássico aí à sua direita, ok? Então, essa aí é um mecanismo que nós vamos denominar de alça aberta, porque não houve o fechamento do circuito, ok, pessoal?
Nós temos vários exemplos que nós vamos estudar aí ao longo dessa aula agora aqui com vocês, tá? Colocando nome em todos esses hormônios, em todas essas glândulas, fazendo um resumo para você das principais glândulas, principalmente aquelas relacionadas à glândula hipófise, ok? Então, a hipófise, ela também, dependendo do livro que você for ler, consultar, pode se chamar de pituitária, tá? Cuidado, tá? Não é glândula pineal. Pineal é outra glândula diferente. A maior parte da literatura denomina essa glândula como hipófise, ok? Associada à glândula hipófise, que nós também chamamos de glândula mãe, nós temos aqui, ó, o hipotálamo. Então eu dividi aqui a hipófise em 3 partes, tá? A adenohipófise ou hipófise anterior, a neurohipófise ou hipófise posterior e a pars intermédia ou parte intermédia. Pessoal, essa representação aqui também não está ao acaso. A adenohipófise e a pars intermédia estão um pouquinho mais distantes da relação com o hipotálamo. Na verdade, vai existir aqui canalículos, pequenos vasos, tão finos quanto um fio de cabelo, que vão comunicar hormônios hipotalâmicos à adenohipófise, principalmente. A pars intermédia nós não vamos estudar muito não, ok? Ela é menos importante. E a proximidade aqui desse quadradinho que representa a neurohipófise também não está ao acaso mais próximo do hipotálamo. Eles têm uma relação mais íntima. Na verdade, aqui eu disse para vocês que é uma relação via sistema circulatório, tá? Sistema porta-hipofisário. Aqui, neurônios que têm uma parte considerável do seu corpo celular no hipotálamo produzem uma extensão que forma uma neurohipófise. Então ela é um típico sistema nervoso relacionado ao sistema endócrino. Tá, ok? Então, vamos conhecer alguns hormônios que são produzidos no hipotálamo e têm uma ação sobre, principalmente, a adenohipófise. Geralmente, a denominação desses hormônios, pessoal, vai terminar com as letras RH, tá? RH, que significam Releasing Hormone ou hormônios liberadores. Aí eu tenho o hormônio liberador do GH, TRH, o LH-RH ou GNRH. Aqui, pessoal, são sinônimos, tá? Vocês vão perceber que nós temos vários nomes para esse tecido, né? Neuroendócrino, para os hormônios. Alguns nomes que são em inglês, tá? Principalmente, né, com a sua origem em inglês. Outros já aportuguesados, mas a maioria em siglas, tá? O que facilita para vocês no futuro, tá? Eu sei que nesse momento vocês têm muitas letras aí na sua cabeça, mas no futuro vai ficar mais fácil para vocês. E, por exemplo, o CRH. Esses hormônios que são liberados a partir do hipotálamo, via vasos bem fininhos, como eu falei, vão alcançar a adenohipófise, provocando o controle da adenohipófise. Por sua vez, essa glândula vai liberar esses hormônios que estão aqui à esquerda. O GH, o TSH, o FSH, o LH, o ACTH e a prolactina, PRL. Percebo que nenhum deles tem o finalzinho dele como RH. Pode ter H, pode ter R, mas não RH. Tá ok? Esses hormônios, pessoal, vão ser produzidos na adenohipófise ou hipófise anterior, também outro nome, tá? E também, via sistema circulatório, vão cair na circulação e alcançar as suas glândulas-alvo, tá? Os seus receptores nessas outras regiões do corpo. Então, o GH tem vários receptores pelo corpo todo, uma vez que o corpo todo cresce. O TSH vai alcançar principalmente a tireoide. O FSH e o LH, a gônada. Gônada é o termo geral para testículo e ovário, quando eu não quero distinguir os dois. Eu quero falar do sistema reprodutor como um todo. Tanto o macho como a fêmea possuem FSH e LH. Então, esses hormônios vão alcançar a gônada, se for masculino, testículo, se for feminino, ovário. O ACTH, a adrenal, tá? Ou suprarrenal, que é outro nome também. E a prolactina também é um hormônio que alcança vários locais do corpo, principalmente controlando a produção de leite, mas não unicamente, tá, pessoal? Nós vamos destacar sempre a principal função do hormônio, mas não a única função. Por exemplo, a prolactina é um hormônio também relacionado ao controle de água e sal do organismo,
também relacionado ao estresse, tá? Mas o típico, né, o hormônio, o papel do hormônio mais conhecido, da prolactina, é a produção de leite, por isso o nome prolactina, ok? A parsa intermédia tem esse hormônio que está aqui, representado com as letras MSH, que está mais relacionado à coloração da pele de animais como peixes, anfíbios, répteis, etc., que para o curso de medicina veterinária não é tão importante assim, tá? Se você for trabalhar com animais de zoológico, por exemplo, ou outros animais, além dos mamíferos e aves típicos, aí você vai ter que conhecer um pouquinho mais sobre esse hormônio também, ok? Por fim, a neurohipófise, como eu representei para vocês aí, né? Ainda também com essa massa cinza descendo abaixo do hipotálamo, nós vamos ter principalmente esses dois hormônios, que é o ADH, hormônio antidiurético, e a ocitocina, ok? Mais à frente eu vou falar o papel de cada um desses hormônios aí para vocês, tá, pessoal? Em detalhes. Mas o ADH, como o próprio nome dele diz, né? Hormônio antidiurético, vai controlar a diurese, tá? A eliminação de urina. E a ocitocina vai ter um papel muito próximo ali da prolactina. A ocitocina vai permitir a liberação do leite. A prolactina foi a produção, a ocitocina a liberação. Mas lembre-se disso também, tá, pessoal? Não é o único papel da ocitocina, ou do ADH, ou da prolactina, ou do ACTH, esses que eu falei para vocês. Então, por exemplo, a ocitocina também tem importância na contração uterina durante o parto, tá? Na ejaculação, e vários outros papéis, por exemplo, sempre associado à prolactina. Por exemplo, também controle de água e sal do organismo, tá? Mas nós vamos conhecer pelo menos os principais papéis de cada hormônio citado aqui nesse esquema. Pessoal, agora vamos focar no mecanismo celular de ação hormonal. Nós temos basicamente dois tipos, ok? Se o receptor desse hormônio, que saiu lá da hipófise, que saiu lá do hipotálamo, por exemplo, fosse o GH, o LH, a ocitocina, ela vai encontrar os seus receptores ou na membrana, na parte externa dessa célula, então o seu receptor aí, ou na parte interna dessa célula. Então, o hormônio, a molécula do hormônio vai ter a capacidade de se deslocar via sangue e alcançar esse receptor lá na célula alvo dele. Então, por exemplo, lá o LH saiu da hipófise e foi alcançar lá o ovário, tá, com o seu receptor. E para cada hormônio nós vamos ter uma categoria de receptor, que pode estar na superfície ou dentro da célula. Nós vamos ter também, pessoal, a presença de um segundo mensageiro. Quando o hormônio não conseguir penetrar nessa célula, esse mecanismo tem que ser executado de alguma forma. Pelo tamanho ou pelas características da molécula, ele não consegue penetrar na célula. Esse receptor está na membrana, e se fosse assim, terminasse assim, nenhuma ação seria feita sobre o núcleo da célula, por exemplo, na síntese proteica, por exemplo. Quem vai fazer isso é o segundo mensageiro. Quando o hormônio consegue penetrar pela membrana e alcançar o seu receptor dentro da célula, não há necessidade de um segundo mensageiro, tá, ok? Os hormônios lipossolúveis vão conseguir passar pela membrana, representado por essa molécula cinza. Nós vamos ter os hormônios lipoinsolúveis, que não conseguem passar. Por isso, eles vão precisar da presença do segundo mensageiro. Então, o hormônio lipossolúvel consegue penetrar na célula e alcançar o seu receptor lá dentro, produzindo o seu efeito, seja ele qual for, tá? Depende de qual hormônio nós estamos falando. O hormônio lipoinsolúvel conecta com o seu receptor, tá? Provoca a ação do segundo mensageiro e esse segundo mensageiro penetra na célula, executando o papel necessário que não foi possível ser executado pelo nosso hormônio lipoinsolúvel. Tá ok, pessoal? Então, vamos ver algumas características desses hormônios lipossolúveis ou lipoinsolúveis. Então, os lipossolúveis têm os seus receptores citoplasmáticos, tá? Esses hormônios são caracterizados principalmente pelos esteroides e hormônios tiroideus, são transportados lá no sangue por proteínas carreadoras. É uma proteína que se liga a esse hormônio e leva esse hormônio ao longo de todo o percurso que ele estiver passando pelo sistema circulatório. Importância dele: sem esses carreadores, sem essas moléculas carreadoras, não seria possível ele executar o papel dele.
eles serão removidos rapidamente do sangue e sendo eliminados do organismo. E assim que eles se dissociam dessas proteínas, ou seja, assim que eles se separam dessa proteína carreadora, podem rapidamente alcançar a célula-alvo executando o seu papel. Já o hormônio lipoinsolúvel tem uma outra característica, uma outra peculiaridade. Lembra, ele precisa de um segundo mensageiro, aquele mecanismo que estava na parte de baixo do esquema anterior. Então a ligação do hormônio a muitos receptores de superfície desencadeia a produção de um segundo mensageiro, que são divididos basicamente, pessoal, em 3 grupos, 3 exemplos. Tá? O AMP cíclico, fosfolipídio de inositol e o íon cálcio, tá? Que são aquela segunda parte da molécula que penetra dentro da célula, executando o papel necessário desse hormônio. Agora, pessoal, aquele esqueminha que eu fiz para vocês lá de alça aberta, alça fechada, alça curta, alça longa, eu vou denominar para vocês agora, aqui, para as principais glândulas que nós vamos ver ao longo do curso de endocrinologia. O primeiro hormônio, né, o primeiro mecanismo de hormônio que nós vamos discutir são os hormônios tireoidianos, que é relativamente mais simples, perto dos outros hormônios. Vocês vão perceber que vai haver uma gradação de complexidade entre os tireoidianos, adrenal, testiculares e ovarianos, tá? Aumentando a complexidade. Nós vamos ter depois uma aula específica para cada uma dessas glândulas, que são as glândulas mais importantes, tá, ok? Mas vamos ver já o mecanismo básico para cada uma delas. Os hormônios tireoidianos iniciam seu controle lá no hipotálamo. A maior parte dos exemplos que eu vou falar para vocês hoje sempre iniciam no hipotálamo, tecido nervoso, por algum motivo. O animal percebe, por exemplo, a secura do ambiente, a quantidade de alimentos, a temperatura ambiente, presença de parceiro sexual, etc, etc. E isso tudo vai sensibilizar o sistema nervoso, de alguma forma. O cheiro da fêmea, o sinal do alimento, etc, etc, vão ser encaminhados ao sistema nervoso e tudo isso vai culminar na ação do hipotálamo. O hipotálamo, pessoal, no caso aqui dos hormônios tireoidianos, vai liberar o TRH, fator liberador de tireotropina, na sigla em inglês, que vai atuar, que vai alcançar quem? Nós vimos lá que seria a glândula, a segunda glândula, a B, que é a hipófise aqui para nós, a glândula mãe, ou pituitária, os 3 nomes mais conhecidos para ela, tá ok? Eu estou separando agora eixo por eixo. Esse eixo aqui, pessoal, é o denominado eixo do metabolismo, tá? Vamos ver depois por quê, no final desse esquema aqui. A hipófise, por sua vez, foi estimulada, secretou o TSH, tá? O hormônio tireoestimulante, vai estimular a tireoide. Ok? Não confundam, tá, pessoal? TRH com TSH, são hormônios diferentes. Não é que o TRH se transforme em TSH, não é isso. São mecanismos diferentes, eles são acumulados em regiões diferentes, têm moléculas diferentes. Então o TRH é um hormônio que alcança a hipófise, alcança os receptores na hipófise, peculiares ao seu mecanismo. Ele irá estimular a produção e a secreção do TSH, que é outro hormônio. Por sua vez, o TSH, ao alcançar os seus receptores na tireoide, também vai exercer um papel estimulando essa glândula a secretar os seus hormônios, T3 e T4, tiroxina e triiodotironina, tá? Ou T3 e T4. Por isso que eu falei para vocês que as siglas vão ser mais fáceis para vocês decorarem, tá? Esses hormônios vão fazer lá, lembra lá o mecanismo de feedback negativo? Tanto na hipófise como no hipotálamo. Mas cuidado, tá, pessoal? O mecanismo de feedback é um mecanismo de controle para ajuste da concentração desse hormônio no sangue, na corrente sanguínea. Esse não é o único papel dos hormônios. Além de executar o feedback negativo, ele vai ter as suas ações peculiares, próprias, características. No caso dos hormônios tireoidianos, as ações desses hormônios T3 e T4 será, então, além do feedback negativo, ação sobre o músculo, sobre o rim, sobre o fígado, sobre o coração, aumentando a produção de calor e consumo de oxigênio. Por isso que é denominado eixo do metabolismo, acelerando o metabolismo do animal. Esse metabolismo pode ser transformado, por exemplo, em crescimento
Tá? Bom, o animal está crescendo, aumentando o peso, o animal pode estar produzindo alguma peculiaridade do seu corpo, leite, ovo, carne, lã, etc., né? Graças à ação desses hormônios tireoidianos. Tá, ok? Outro exemplo, agora vamos mudar o eixo, são os glicocorticoides. Aqui é o eixo do estresse. Tá, pessoal? Então agora é outra glândula, outro eixo, com hormônios diferentes. Algumas regiões serão as mesmas, por exemplo, o hipotálamo vai estar presente aqui também. Do mesmo jeito que para a tireoide, nós começamos pelo hipotálamo. Tá? Então o estresse, os ciclos circadianos, características do meio ambiente desencadeiam esse eixo. Então, por exemplo, o animal, desde que diurno, então uma vaca, um gato, um cavalo, não o morcego, não o rato, tá? Ao longo do dia, ele inicia suas atividades assim que amanhece, que a luz começa a aumentar, né? O sol aparece. Então, isso é o ciclo circadiano. Ou então o estresse, um barulho, alguma ameaça para o animal, desencadeia esse eixo, que agora inicia-se pelo CRH. Olha, antes era TRH, agora é CRH, porque é outro eixo. Outras glândulas serão envolvidas aqui. Então, também termina com a denominação RH, tá? Alcançando os seus receptores na hipófise, bem parecido com o esquema anterior. Tá? A hipófise também vai liberar outro hormônio, agora ACTH. Outro hormônio, tá? Não é o CRH transformado nessa segunda fase aí, não. Não. Aqui o ACTH é um hormônio, o CRH outro hormônio. E aqui já tem uma diferença importante. No outro esquema era a tireoide. Aqui nós temos a adrenal. Esses hormônios, do mesmo jeito, né, que foi lá o T3 e T4, o cortisol vai executar o mecanismo de feedback negativo no hipotálamo e na hipófise. Então, o mecanismo de feedback, pessoal, ele é muito importante para vocês. Vocês precisam entender esse conceito, ok? Além do mecanismo de feedback que nós tínhamos já visto para a tireoide, e estamos vendo agora aqui para a adrenal, nós também vamos ter as ações peculiares do próprio cortisol, ok? Então, essas ações se darão sobre o músculo, sobre os adipócitos, sobre o fígado, com o papel, né, para cada uma dessas regiões aí sendo diferente, tá, ok? Pessoal, cuidado, não confundam esse eixo aqui, né, o eixo do estresse, com o sistema nervoso simpático de visão, o sistema nervoso autônomo de visão simpática, tá, ok? Aqui, a região da adrenal é diferente da região que foi lá do sistema simpático ativada quando do estresse. Quando o animal passa por um estresse, nós temos tanto a ação do sistema nervoso como a ação do sistema endócrino. Lá no sistema nervoso simpático, o que houve a liberação foi de adrenalina, noradrenalina, um eixo muito rápido. Tá? Aqui, esse eixo é um pouco mais lento, é o eixo do estresse com a liberação do cortisol ou do glicocorticoide. Para algumas espécies, cortisol, corticosterona, etc. Mas todos são glicocorticoides. No próprio nome aqui, glicocorticoide, então, controle de glicose oriundo da camada cortical da adrenal. Então, a camada envolvida aqui da adrenal é diferente da camada envolvida lá no sistema nervoso simpático. Lá foi a camada medular, aqui é a camada cortical. A glândula, a denominação geral é a mesma, mas nós temos, na verdade, praticamente duas glândulas ali, tá? A camada cortical e a camada medular. Não confundam, tá, pessoal? É uma sobreposição de mecanismos aí. Bom, vamos ver agora rapidamente também o mecanismo dos hormônios sexuais masculinos. Tá? Inicia de novo hipotálamo, liberando um hormônio só, um hormônio apenas, que tem dois nomes. Então aqui é o mesmo hormônio, tá? GnRH ou LHRH. Ok? Há uma discussão, pessoal, no controle desses hormônios, por isso esses dois nomes. Na verdade, há uma tentativa de separar, mais à frente, que vocês vão entender depois, a presença de dois hormônios. Mas aqui, até hoje, né, nós não temos a clássica determinação de um único hormônio. Então, ele tem dois nomes, mas é um hormônio apenas. Tá? Alcançando os seus receptores na hipófise, liberando agora dois hormônios distintos, o LH
é um hormônio, o FSH outro hormônio. Tá ok? Não confundam. Então é o hormônio luteinizante, o LH, o FSH, hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios vão alcançar os seus receptores no testículo. Ok? O testículo, por sua vez, vai liberar e fazer o mecanismo de feedback, né? A testosterona e também a inibina. Então, a testosterona é um hormônio, a inibina, outro hormônio, que nós vamos ver o papel dos dois depois, ok? Eles vão fazer o feedback negativo, do mesmo jeito que a gente viu até agora, tanto no hipotálamo como na hipófise, mas também terão as suas ações típicas. Então agora eu vou focar principalmente na testosterona, onde o papel dela vai se dar sobre a espermatogênese, o crescimento desse macho, das características sexuais primárias e secundárias desse macho e também do controle do comportamento, como nós vimos lá na disciplina do primeiro semestre. Tá ok, pessoal? A inibina, o papel dela principal vai se dar no controle do feedback negativo para o FSH. A testosterona vai se dar no controle de feedback negativo, principalmente para o controle do LH. Tá ok? Bom, agora vamos ver o controle do eixo da reprodução feminina. Bem parecido com o masculino, inicialmente, com algumas diferenças lá no final, que nós vamos ter uma aula específica para masculino depois e uma aula específica para reprodução feminina. Do mesmo jeito, começamos no hipotálamo, o GNRH ou LHRH, que é o mesmo hormônio, tá? É um único hormônio aí também, para a fêmea, vai alcançar os seus receptores na hipófise, estimulando a produção e a liberação de dois hormônios, igual no macho. Até aqui muito parecido, tá, pessoal? Tem algumas diferenças que nós vamos ver na aula específica, tá? Mas até aqui, a princípio, bem parecido. Agora, a glândula-alvo, a gônada, é o ovário. Tá? O ovário também vai fazer mecanismo de feedback negativo com estrógeno, inibina e progesterona. Então, o E2 aí eu representei como estrógeno. O P4, progesterona. Ok? Vocês vão ver alguns nomes, pessoal, parecidos, tá? Estrogênio, estriol, estriona, progestágenos. São subdivisões desses hormônios, tá? A princípio eu vou tratar nessa aula de hoje de uma maneira mais genérica. Eles vão fazer o feedback negativo também lá no hipotálamo, também na hipófise, do mesmo jeito que foi no macho. Porém, tem um detalhe importante aqui para a fêmea, que há a presença também de um mecanismo de feedback positivo. Tá? É uma exceção. Nós vamos ver também na aula específica como é que se dá esse feedback positivo e como é que é o controle dele. É um pouquinho diferente do negativo. Tá, ok? Bom, e as ações dos hormônios, principalmente estrógeno e progesterona, bem parecido com o masculino, também vão ter lá papel no crescimento da glândula mamária, no próprio crescimento da fêmea em si, das mudanças cíclicas dessa fêmea, do estro, proestro, diestro, metaestro, das características sexuais primárias e secundárias peculiares àquela fêmea, se for uma vaca, se for uma égua, se for uma gata, uma cadela, e também sobre o comportamento, modulando, né, os hormônios sexuais, modulando a mudança do comportamento sexual. Essa fêmea vai fazer ninho, essa fêmea vai copular com o macho, vai viver junto do macho, vai procurar o macho. Então todo esse comportamento vai ser regulado tanto no macho como na fêmea para cada espécie. Pessoal, nós temos comportamentos diferentes entre as espécies, né? Entre o gato, o cão, o equino, o bovino, etc. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho o foco, tá? Nós estávamos baseados principalmente no hipotálamo e na hipófise, principalmente na porção adenohipofisária. Agora eu vou mudar. Nós vamos para a neurohipófise, ou hipófise posterior. Lembre-se daquele esquema passado aí, a relação do hipotálamo com a adenohipófise, com a hipófise anterior, é via sangue, via canalículos, sistema porta-hipofisário, vasos bem pequenininhos. Entre o hipotálamo e a neurohipófise, ou hipófise posterior, é diferente. São porções dos neurônios que se estendem até a neurohipófise, formando o próprio corpo da neurohipófise ou hipófise posterior. Tá ok, pessoal?
Eu estou tentando enfatizar os nomes para vocês já irem memorizando. Então, os neurohormônios liberados da glândula hipófise posterior ou glândula neurohipófise são esses dois aí, principalmente. O ADH e a ocitocina. ADH, hormônio antidiurético. Ok? O papel dele principalmente vai estar sobre o rim. Tá? Ele vai diminuir a diurese, regulando a reabsorção de água, concentrando a urina, diminuindo o volume urinário. Okay? Se esse animal está passando por um período de sede, isso é importante. Se esse animal se alimentou de alimento sólido e não alimento hidratado, isso é importante. Okay? Se esse animal está em exercício, etc. Com relação à ocitocina, nós temos um papel muito importante, e é o típico papel dela, sobre a glândula mamária, complementando o papel da prolactina. A prolactina produziu o leite, a ocitocina vai permitir a ejeção do leite. Porém, se não tiver, essa fêmea, por algum motivo, por alguma patologia, não tiver produzido o leite, não adianta injetar a ocitocina. Essa ação sobre o tecido muscular vai promover a ejeção, só se tiver o leite. Então, o papel associado de prolactina e ocitocina é muito importante. Tá? Primeiro a prolactina, depois a ocitocina. Um outro papel importante da ocitocina, ainda falando da fêmea, é sobre o útero, sobre a contração desse músculo liso, permitindo o parto na sua época apropriada, seja lá para a gata, lá por volta de 60 dias, para a égua, para a vaca, etc. Tá ok, pessoal? Eu vou passar para vocês agora um resumo dos principais pontos que nós falamos. Vou ler rapidamente, discutir e apresentar uma breve explicação para vocês, como se fosse um resumo de todo o sistema endócrino, tá ok? Então, as glândulas são órgãos compostos por células especializadas que agem todas como se fosse uma única unidade, agem em conjunto. Em resposta a um estímulo apropriado, que veio lá, por exemplo, de um hormônio de uma outra glândula, ou de um estímulo ambiental, ou de um estímulo de um odor de um outro parceiro sexual, algum estímulo, tá? As secreções glandulares serão liberadas na corrente sanguínea. Lembre-se disso, pessoal. Para você classificar aquela substância como um hormônio, como uma glândula endócrina, esse produto, esse hormônio, tem que ser liberado no sangue. Tá? Se for na superfície de uma cavidade interna ou no corpo do animal, será uma glândula exócrina, como a sudorípara, como a salivar. Tá ok? A exocitose das vesículas, ou seja, aquela vesícula que contém o hormônio, vai se fundir com a membrana dessa célula para promover a secreção, geralmente disparada por aumento nos níveis de cálcio, tá? Resultante ou de uma estimulação neural ou de uma estimulação hormonal, oriunda de uma outra glândula. Tá ok? Ainda, as ações seletivas dos hormônios em tecidos alvos específicos dependem desse elemento, pessoal, que é muito importante, do receptor. Nós focamos muito no hormônio e esquecemos um pouquinho do receptor, tá? Então, o receptor é tão importante quanto o hormônio. Eu já falei para vocês, né, na aula, que esse mecanismo nós chamamos de chave e fechadura. Então, a chave é tão importante quanto a fechadura. Não adianta você ter chave e não ter fechadura, ou vice-versa. E o mesmo vale para o hormônio e o seu receptor. Não adianta você ter uma quantidade enorme de hormônio no sangue e poucos receptores, ou vice-versa. Tá ok? As atividades secretoras da maioria dos tecidos endócrinos são moduladas pelo aumento na concentração do próprio hormônio. Então há um ajuste, tá, entre si, que é o mecanismo de feedback negativo. Para exercer o seu efeito, todos os hormônios devem ligar-se a esse elemento que eu destaquei para vocês, ao receptor específico. E essa especificidade, pessoal, é muito grande. Tá? Pequenas diferenças já impedem um hormônio conectar-se num outro receptor que não o dele. Os esteroides e os hormônios tiroideus, ou seja, os lipossolúveis, entram livremente nas células e se ligam a proteínas receptoras presentes lá dentro da célula, lá no citossol. Todos os outros hormônios se ligam a receptores celulares localizados na membrana da célula. Tá? Então, aquele que não conseguir penetrar na célula vai se ligar a um hormônio lá na membrana. Bom, vamos ver aqui, pessoal, alguns exemplos de regulação de hormônios. Então, o metabolismo e o desenvolvimento pelos glicocorticoides.
Metabolismo pelos tireoideus. Controle de glicose no sangue, principalmente pela insulina e pelo glucagon, que tem um mecanismo um pouquinho diferente, nós vamos ter uma aula só para eles. Tá? Crescimento e desenvolvimento do corpo do animal, GH. Reprodução, andrógenos, estrógenos, tanto para macho como para fêmeas. Regulação da água e equilíbrio hidro ou apenas eletrolítico, de água e sal. Então, equilíbrio de água e sal ou equilíbrio hidroeletrolítico. O ADH, mineralocorticoides, ANP, que nós vamos ver também em detalhes mais à frente. Como é que se faz essa determinação, pessoal, do hormônio? São várias técnicas, tá? Eu vou só destacar uma para vocês aqui como exemplo. Então, o RIE, ou radioimunoensaio, é uma metodologia para a determinação de quantidade de hormônios, por exemplo, no sangue. Não apenas no sangue, tá? Mas, por exemplo, no sangue. Onde você vai juntar alguns elementos que eu vou descrever a seguir, para você fazer um radioimunoensaio e determinar quanto de sangue tem, por exemplo, lá o macho lá de testosterona, a fêmea de estrógeno, ou hormônios tiroidianos, ou hormônios de uma glândula do pâncreas, etc. Tá, ok? Então, esse radioimunoensaio é um dos principais métodos de determinação de hormônios. E isso, pessoal, é muito interessante porque com uma pequeníssima quantidade de sangue, você pode dosar vários hormônios. Para isso, você vai precisar de um anticorpo específico, tá? Há toda uma pesquisa em cima disso para determinar esse anticorpo. Você vai associar a esse anticorpo o plasma, então você pegou o sangue do animal, colocou lá um anticoagulante, centrifugou, retirou aquela parte mais amarela, mais clarinha, tirou as hemácias, né? Pegou o plasma e você vai dosar no plasma. Associa isso com um hormônio padrão ou hormônio marcado com substâncias radioativas. E isso vai ser feito de uma certa forma, né, específica, né? Onde você vai poder dosar quanto de hormônio tem. Então, os dois hormônios, o hormônio marcado que você colocou e o hormônio natural do animal vão competir pelo sítio de fixação do anticorpo. Você pôs uma quantidade específica de anticorpo e os hormônios vão competir por esse anticorpo. Desse modo, a quantidade que se fixa do anticorpo é proporcional à concentração do hormônio. Então, você determina por uma curva padrão, por um gráfico. Eu já falei para vocês nas aulas passadas, né, da importância do gráfico para nós. Então, através de um gráfico, você consegue determinar quanto de hormônio, seja o hormônio X, o hormônio Y, aquele animal tem numa certa fase lá da sua vida. E você pode corrigir isso, se for necessário, um tratamento, ou permitir uma certa situação da espécie aí em particular que você está tratando. Alguma dúvida, pessoal? Discutam comigo na próxima aula. Tá? Vamos fazer aulas específicas, como eu falei para vocês, para cada uma daquelas grandes glândulas, para o testículo, para o ovário, para a adrenal, para a tireoide, para o pâncreas. Tá ok, pessoal? Bom trabalho para vocês aí. Muito obrigado.